Salmo 39. Salmista. Curvado pela doença e tristeza, está sobrecarregado de pensamentos incrédulos, que ele determina a sufocar, para que nenhum mal ocorra ao expressá-los. Versículo 1 e 2. Mas o silêncio cria uma tristeza insuportável que, por fim, exige declaração, e assim ocorre na oração do versículo 3 ao 6, que é quase uma queixa e um suspiro de morte, ou na melhor das hipóteses, um retrato muito desesperador da vida humana. Nos versículos 7 ao 17, o tom é mais submisso e o reconhecimento da mão divina é mais distinto. A nuvem, evidentemente, se foi e o coração do enlutado está aliviado. Charles Haddon Spurgeon. A mais bela de todas as elégias no Saltério. H. Ewald. Versículo 1. Disse comigo mesmo, decidi firmemente e registrei uma determinação. Em sua grande perplexidade, seu maior medo era que chegasse a pecar e, portanto, ele vai à procura do método mais eficaz para evitar que isso aconteça e se determinou a ficar calado. É certamente excelente quando um homem pode se fortalecer em uma boa direção pela lembrança de uma resolução formada, sábia e adequadamente. Charles Haddon Spurgeon. Eu disse comigo mesmo, guardarei, etc. Sócrates faz um relato sobre Pambo, um homem honesto, bem intencionado que foi a seu amigo, desejando que ele o ensinasse um dos salmos de Davi. Ele leu ao amigo este versículo, e ele lhe respondeu: este versículo será suficiente se eu aprender adequadamente. 19 anos depois, ele disse que em todo aquele tempo mal conseguira aprender aquele único versículo. Samuel Page. Para não pecar com a língua. Pecados com a língua são grandes pecados. Como centelhas, palavras maléficas espalham-se e causam grandes danos. Se os cristãos proferem palavras duras sobre Deus em momentos de depressão, os ímpios as tomarão e as utilizarão como justificativa para seus caminhos pecaminosos. Quando os próprios filhos vituperam o pai, não há surpresa ao ver os lábios de seus inimigos repletos de insultos. Charles Haddon Spurgeon. A boca do homem, ainda que não passe de um pequeno orifício, suportará um mundo todo repleto de pecado. Pois não há qualquer pecado proibido na lei ou no evangelho que não seja pronunciado pela língua, assim como pensado no coração ou executado na vida. Não seria então quase tão difícil governar a língua quando governar o mundo? Edward Heiner. Porém mordaça a minha boca, ou mais acuradamente, açaíma. O original não significa exatamente um freio para controlar a língua, mas sim uma mordaça para impedi-la por completo. Davi não era tão sábio quanto nossa tradução retrata. Tivesse ele decidido a ser muito cauteloso em sua fala, seria inteiramente louvável, mas ao ir tão além a ponto de condenar-se ao silêncio completo acerca do bem, deve haver ao menos um pouco de algo ominoso em sua alma. Em tentar evitar uma falha, ele cai em outra. Usar a língua contra Deus é um pecado de comissão, mas não usar de forma alguma compreende um pecado de evidente omissão. Virtudes louváveis podem ser seguidas tão avidamente que podemos cair em vícios. Para evitar a cilada, corremos para Caríbides. Na mitologia grega, Caríbides é uma criatura marinha habitualmente relacionada a Sila, outro monstro marinho. Os dois personificavam os perigos da navegação perto de rochas e redemoinhos. Enquanto estiver na minha presença, o ímpio, isto atenua o silêncio e quase oculta a crítica, pois os homens maus certamente utilizarão inadequadamente até mesmo o nosso discurso mais santo.
de modo que bom é não lançar nenhuma de nossas pérolas a tais porcos. Os cristãos mais firmes são exercitados na incredulidade, e caso externassem todos os seus questionamentos e suspeitas, estariam exercendo obra maligna com vingança. Tendo eu uma febre, não há razão para comunicar aos meus vizinhos. Havendo algo enfermo à borda da embarcação de minha alma, colocarei meu coração em quarentena e não permitirei que aquilo que foi contaminado chegue ao litoral, conduzido no bote da fala, até que eu tenha a permissão de saúde. Charles Haddon Spurgeon. É um tormento estar sujeito a ouvir tanta tagarelice impertinente no mundo, mas é inútil discernir e abominá-la. Surpreendente é que os homens consigam palavrear tanto, e quanto mais têm a dizer, mais dissipam seu fôlego e a paciência de outros, além de sua negligência total com suas próprias considerações. William Strutter. Versículo 2. Emudeci em silêncio. Há um silêncio com 7 aspectos. Primeiro, um silêncio estoico. Segundo, um silêncio prudente. Terceiro, um silêncio tolo. Quarto, um silêncio taciturno. Quinto, um silêncio forçado. Sexto, um silêncio desesperador. Sétimo, um silêncio prudente, santo, gracioso. Thomas Brooks. Calei. Um cristão, ao ser questionado sobre qual fruto ele produz por Cristo, diz: deveria este fruto não existir. Por que me afrontam? Em casos desta natureza, devemos comunicar tudo a Deus. Christopher Sutton. Vidi em disse vivere. Versículos 2 a 9. Alguém adoentado recebeu a prescrição de alguns comprimidos e os ingeriu de modo insensato, pois em lugar de engoli-los de uma só vez, os fez passear pela boca, despedaçando-os, e assim provou sua total amargura. Gotthold, que estava presente, divagou: os insultos e calúnias de um difamador e adversário são como comprimidos amargos, nem todos compreendem a arte de engoli-los sem mastigá-los. Para o cristão, contudo, são salutares de várias maneiras. Insultos e calúnias os lembram de sua culpa. Põem à prova sua mansidão e paciência. Demonstram-lhe do que precisa se preservar. E, finalmente, resultam em sua honra e glória aos olhos do Senhor, por amor de quem o cristão o suporta. Com relação aos comprimidos de calúnia, entretanto, assim como os outros, é aconselhável não os manter em nossas mentes ou julgá-los de modo com a carne e a opinião do mundo. Isso só aumentará a amargura que tem, difundirá o sabor dele na língua e encherá proporcionalmente o coração com inimizade. O modo correto de engolir, o modo correto é engolir, manter-se em silêncio e esquecer. Christian Scriver. Versículo 3. Abraseou-se-me no peito o coração. O atrito de pensamentos íntimos produziu um intenso calor mental. A porta de seu coração foi fechada e ali dentro o fogo da tristeza ardia. O quarto da alma rapidamente aqueceu-se a ponto de não se poder suportar. O silêncio é algo terrível para quem sofre. É o método mais certeiro para a produção da loucura. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Enquanto meu coração meditava, também ardia, pois o assunto era desconcertante. Charles Haddon Spurgeon. Que bendito é o privilégio, ou direi dever, da oração. Ora, a meditação é um auxílio à oração. Já é uma chama de enfermeira da oração. A meditação é como o óleo para a lâmpada. A lâmpada da oração em breve se apaga, a menos que a meditação a nutra e a sustente. Meditação e oração são como duas tartarugas. Se você as separar, elas morrem.
Um pecador astuto observa o tempo e a estação em que o peixe mais fisga e então lança o anzol. Quando o coração é aquecido pela meditação, este é o melhor momento para lançar o anzol da oração e pescar misericórdia. Depois que Isaac esteve no campo, meditando, ele passou a estar apto para a oração ao voltar para casa. Quando a arma está cheia de pólvora, está apta para ser descarregada. Então, quando a mente está cheia de bons pensamentos, o cristão está mais apto para a efusão por meio da oração. Agora ele pode enviar salvas cheias de suspiros e lamentos ao céu. A meditação tem benefício duplo. Enche interiormente e derrama no exterior. Primeiro, enche a mente de bons pensamentos e então derrama esses pensamentos na oração. A meditação primeiro provê questões sobre as quais orar e depois provê o coração com o qual se fará a oração. Thomas Watson. Medite longamente até que seu coração se aqueça nesta tarefa. Quando o homem está com frio e você lhe pergunta por quanto tempo ele deve permanecer diante da fogueira, certamente sua resposta será: até que esteja completamente aquecido e apto para seu trabalho. Então, cristão, quando seu coração está frio, não como um dia quente, como o mais caloroso dia de verão, mas ele permanece congelado dentro de você. Coloque-se diante da fogueira da meditação até que suas afeições se aqueçam e esteja apto para o serviço espiritual. Thomas Watson. Quando os cuidadosos magistrados ou oficiais de uma cidade arrombam as portas de uma casa suspeita durante a noite, a grande pergunta é: quem está aqui com você? Então, quando Deus entra em nosso obscuro coração, a dúvida é: que pensamentos você tem aqui? Por que esses pensamentos surgem em sua mente? Você se tornou juiz de maus pensamentos? Lucas capítulo 24, versículo 38. Tiago capítulo 2, versículo 4. Faithful Tiet. Então disse: a língua silenciosa rompe todas as suas amarras. A mordaça foi lançada longe. A miséria, assim como o assassinato, eventualmente é descoberta. Você pode silenciar o louvor, mas a angústia é ruidosa. Com ou sem solução, atacando ou não, com ou sem pecado, a impetuosa torrente forçou para si um canal e arrancou toda a contenção. Charles A. Spurgeon. Versículo 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. O salmista desejava saber mais sobre a brevidade da vida, para que pudesse carregar melhor seus males transitórios. E que aqui podemos seguramente ajoelhar-nos com ele, proferindo a mesma petição. O fato de não haver fim para sua miséria é um inferno do inferno. O fato de que há um fim para a tristeza da vida é a esperança de todos os que têm esperança além da sepultura. Deus é o melhor professor de filosofia divina, disciplina que olha para um fim inesperado. Aqueles que veem a morte pelas lentes do Senhor têm uma visão leal que os faz esquecer o mal da vida e antever o fim da vida. Charles A. Spurgeon. Para que eu reconheça a minha fragilidade, ou quando deixarei de existir. Lastimável, pobre natureza humana, por mais estimada que seja a vida, o homem contende com Deus, de tal forma que deixaria de existir antes que conseguisse suportar os seus desígnios. Tal irritabilidade em um santo. Esperemos até estarmos em uma posição semelhante e não agiremos melhor. O navio atracado se pergunta se a barca não se romperá, mas quando este se coloca em alto mar, causa admiração por sua estrutura de madeira permanecer firme durante as tempestades.
O caso de Davi não é registrado para que o imitemos, mas para que com ele aprendamos. Charles Haddon Spurgeon. Entre Alsal e Ireste-se, em Cheshire, está uma casa construída em 1636, com estrutura de carvalho denso e tijolos. Na janela do lavabo ainda é legível, talhado no carvalho, uma inscrição em latim, cujo sentido é: você choraria se soubesse que sua vida está limitada a um mês, contudo gargalha, enquanto não sabe que pode ser restringida a um dia. Que triste pensamento que, com este supervisor silencioso, este sermão verdadeiro diante de seus olhos, inúmeras pessoas regozijam-se com embriaguez que destrói a alma. E, contudo, isso não deixa de ser uma semelhança do que vemos constantemente em nós, citado em um período mensal. Versículo 5. À tua presença, o prazo da minha vida é nada, tão curta que não equivale a um organismo. Pense na eternidade, e um anjo é como um bebê recém-nascido, o mundo uma bolha recém-soprada, o sol uma centelha que acabou de cair da fogueira, e um homem uma nulidade diante do eterno, toda a era do frágil. O homem é menos do que o tic-tac de um relógio. Charles Haddon Spurgeon. Se o homem é uma criatura tão diminuta, se comparada com o tecido desse vasto mundo, e o homem em si tão pequeno que não pode conter o Senhor, tão pequeno e leve que ele não sente seu peso na ponta de seu dedo, o homem bem merecerá o nome de nada quando colocado diante do Senhor. Edmund Leifeld. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Esta é a verdade mais certa, de que nada relacionado ao homem é certo ou verdadeiro. Tome o homem em seu melhor estado. Tome o homem em seu melhor estado, e ele não passa de um homem, e o homem é mero sopro, imaterial como o vento. O homem é estabelecido com os limites definidos, e por decreto divino é estabelecido que não terá estabilidade. Ele é constante somente na inconstância. Sua vaidade é sua única verdade, seu melhor, e nisto ele é vão. Não passa de vaidade. Charles Haddon Spurgeon. Selah, Almeida Revista e Corrigida. Isso é mencionado 74 vezes nas Escrituras, das quais 71 no livro de Salmos e 3 no do profeta Abacuque, que é um livro escrito como que em Salmos. Edmund Leifeld. Versículo 6. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Homens mundanos caminham como viajantes em uma miragem, iludidos, ludibriados, enganados, e em pouco tempo estarão repletos de decepção e desespero. Na verdade, em vão se inquietam. Leia corretamente esse texto, e então ouça o clamor dos mercados, o zunido do comércio, o alvoroço das ruas urbanas, e lembre-se de que tudo é ruído, pois este é o significado da palavra. Esta quebra de quietude ocorre por vaidades imateriais e fugazes. O descanso interrompido, medo inquieto, cérebro exausto, mente débil, demência. Estes são os passos no processo da inquietude em muitos. E tudo isto para ser rico ou, em outras palavras, carregar-se de penhores, dívidas que o homem tão brevemente deixará. Charles Haddon Spurgeon. Todo homem carnal caminha numa vã aparência, e contudo, como é vão quando age em vã aparência. Ele se inquieta em vão, e é somente a vaidade que o inquieta. Trabalha durante toda a sua vida para os lucros das riquezas. Todavia, na morte, suas riquezas não lhe beneficiarão. Aquele que vê um boi pastando em um pasto fértil conclui que o animal está simplesmente se preparando para o dia do abate. William Seeker. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará.
Os homens acordam cedo e deitam-se tarde para construir uma casa, e então um estranho passa por seus corredores, gargalha em seus cômodos, e sem memória daquele que a construiu, a declara sua. Aqui está um dos males sob o sol, para o qual não se pode prescrever medicamento. Charles A. Spurgeon. A trindade do mundo consiste em honras improfícuas, o que para eles aparenta ser honras substanciais não passa de vã aparência. Segundo, preocupações desnecessárias, em vão se inquietam. Preocupações imaginárias são substituídas por preocupações reais. Terceiro, riquezas inúteis, que não produzem satisfação duradoura para os que as possuem ou para os que as receberão posteriormente. G. Rogers. Amanhã e amanhã, e ainda outro amanhã, arrastam-se nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos. E todos os nossos ontens não fizeram do mais que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, apaga-te, chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha. Um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por 1 hora e, depois, não se escuta mais a sua voz. É uma história contada por um idiota. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, e vazia de significado. William Shakespeare. Versículo 8. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Que belo sinal é quando o salmista não mais arpeja sobre suas tristezas, mas implora a libertação de seus pecados. O que é tristeza se comparada com o pecado? Que o veneno do pecado seja eliminado do cálice. Não precisamos temer o seu fel, pois o amargor atuará medicinalmente. Ninguém pode libertar um homem de sua transgressão, exceto aquele que é bendito, chamado Jesus, porque ele salva seu povo de seus pecados. Charles A. Spurgeon. Não me faças o opróbrio do insensato, pois os prazeres carnais de alguns dias vieram em troca de sua joia eterna. Por alguns grãos de terra amarelada perdeu-se a cidade, com ruas de ouro e portões de muitas pérolas. Ó insensato, mais insensato que toda a insensatez! Ó homem louco, além de toda a insanidade! Verdadeiramente temos a necessidade de orar com toda a sinceridade. Não me faças o opróbrio do insensato. Orígenes, citado por J.M. Neale. Versículo 9. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Deus está treinando seus filhos aqui. Este é o verdadeiro caráter de seus procedimentos para com eles. A educação de seus santos é o objetivo que ele tem em vista. É treinamento para o reino. É educação para a eternidade. É a disciplina do amor. Cada passo é de bondade. Não há ira ou vingança em parte alguma do processo. A disciplina da escola pode ser severa e rigorosa, mas a disciplina da família é amor. O santo idoso estava na prisão pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A cabeça ensanguentada de seu filho martirizado, Richard Cameron, foi levada a ele por seus perseguidores insensíveis. E lhe foi perguntado ironicamente se ele a reconhecia. Eu a conheço, disse o pai, beijando a testa mutilada de seu filho. Louro, é de meu filho, meu amado filho. É o Senhor. Boa é a vontade do Senhor,
que não pode ser injusto comigo ou com os meus, mas que fez a bondade e misericórdia seguir-nos em todos os nossos dias. Horácio Bonner, em A Noite de Choro. Se o Rei dos Reis coloca sua mão em nossas costas, que nós, amados, coloquemos nossas mãos em nossa boca. Nicholas Estwick, B.D. Questionei-me certa vez sobre a providência e classifiquei a providência branca ou negra e injusta, desejando ser lançado em uma cidade onde alma alguma arrancasse Cristo de minha mão. Mas a providência tinha um tipo diferente de brilho aos olhos de Deus do que tinha aos meus olhos turvos. Declaro-me corpo cego, que não distingue preto e branco no estranho curso da providência. Suponha que Cristo colocasse o inferno onde está o céu, e os demônios elevados em glória ao lado dos anjos eleitos, o que não pode acontecer. Eu desejaria ter um coração que condescende em seus modos sem contestação adicional. Vejo que a sabedoria infinita é a mãe de seus julgamentos e que seus caminhos estão além da possibilidade de descoberta. Samuel Rutherford. Uma menina, na providência de Deus, nasceu surda e muda. Ela foi recebida e instruída em uma instituição estabelecida para aqueles afligidos como ela. Um visitante foi certo dia solicitado para examinar as crianças que tristemente são separadas das alegrias comuns da infância. Muitas perguntas foram feitas e rapidamente respondidas na louça ou com um lápis. Eventualmente um cavalheiro escreveu: "Por que você nasceu surda e muda?" Um olhar de angústia ofuscou momentaneamente o expressivo rosto da menina, mas rapidamente passou, enquanto ela tomava sua louça e escrevia. Apesar disso, pareceu bom aos olhos do pai. Senhorita Rogers, em O Rei Pastor. Versículo 10. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Boas súplicas podem surgir em nossa fraqueza e angústia. Bom é demonstrar a nosso Pai os hematomas que seu flagelo causou, pois porventura a sua piedade paternal segurará as suas mãos e o moverá a nos consolar em seu peito. Não é para que sejamos consumidos, mas para consumir nossos pecados que o Senhor pretende punir. Versículo 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, Deus não brinca com seu cajado. Ele utiliza devido ao pecado e com a intenção de nos arrancar dele. Portanto, ele quer que seus golpes sejam sentidos, e sentidos eles são. Fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim como a traça corrói a matéria do tecido, macula toda a sua beleza e o deixa desgastado e inútil. Assim os castigos de Deus desvendam em nós nossa insensatez, fraqueza e inexistência, e nos fazem sentir como vestes desgastadas, imprestáveis e inúteis. A beleza deve ser de pouco valor quando uma traça pode consumi-la e uma repreensão pode manchá-la. Charles Haddon Spurgeon. As mariposas do leste são muito grandes e belas, mas vivem pouco. Após algumas chuvas, esses insensatos esplêndidos podem ser vistos voando em qualquer brisa, mas o clima seco de seus inúmeros inimigos em pouco tempo as entregam ao destino comum. Assim a beleza do homem é consumida como a do viajante alegre, vestido com suas túnicas de cor púrpura, escarlate e verde. John Keaton. As borboletas vivem somente durante 24 horas. Que tragédia será se uma delas sejam horas de chuva. Anônimo. Com efeito, todo homem é pura vaidade. O que é a grandiosidade?
Podemos atribuí-la ao homem, independentemente de suas qualidades como um ser imortal, ou às suas ações, independentemente de princípios e motivos. Então o brilho da nobreza não é superior à plumagem do pavão, nem o valor de Alexandre superior à fúria de um tigre, nem os deleites sensoriais de Epicuro, aqueles que qualquer animal que vagueia pela floresta. Ebenezer Porter Didi em palestra sobre homilética. Versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Nesta oração de Davi encontramos três coisas que são as condições principais de todas as orações aceitáveis. A primeira é a humildade. A segunda condição desta oração é ardor e insistência. A terceira é fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E, certamente, como aquele que vai a Deus deve crer nisto. Aquele que crê não pode evitar, senão ir a Deus. Condensado de Robert Langdon. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas. As lágrimas falam mais eloquentemente do que 10.000 línguas. Elas agem como chave nas alas de corações sensíveis. E a misericórdia nada lhes nega, se por meio delas aquele que clama procurar as gotas ainda mais ricas, gotas do sangue de Jesus. Porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, não na tua presença, mas à tua presença. Como o Senhor, meu Deus, um forasteiro entre os filhos dos homens, um estrangeiro entre os filhos de minha mãe. Deus criou o mundo, sustém-no e o possui, contudo. Os homens tratam Deus como se fosse um intruso forasteiro, e como tratam o mestre, assim lidam com os servos. Surpresa não há em sermos desconhecidos. Essas palavras podem também significar compartilho da hospitalidade que foi oferecida a Deus, como um estranho sendo recebido por um anfitrião generoso. Charles Haddon Spurgeon. Independentemente de quão estabelecida seja a sua condição, esta é a disposição dos santos na terra. Considerar-se nada além de forasteiros. Todos os homens, de fato, são forasteiros e peregrinos, mas os santos melhor discernem tal condição e mais livremente a reconhecem. Homens perversos não têm habitação definitiva na terra, mas isto ocorre contra suas intenções. Sua convicção interior e seu desejo é que aqui permaneçam para sempre. Eles são forasteiros contra sua própria vontade. Sua habitação no mundo é incerta, e nada podem fazer para evitar isso. Thomas Menton. Versículo 13. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O homem, em seu estado corrupto, é como Nabucodonosor. Tem um coração e uma besta que almeja nada além da satisfação de seu apetite sensual, mas quando renovado pela graça, seu entendimento lhe é devolvido. Davi ainda não estava recuperado desse pecado que o derrubou tão profundamente, como você pode ver, como você pode perceber no versículo 10, versículo 11. E o bom homem não pode, com disposição alguma, pensar em morrer até que seu coração esteja em uma estrutura mais santa. E pela paz do Evangelho, a serenidade de consciência e alegria interior, lamentavelmente, toda impureza é como veneno para os espíritos que o ingerem. William Gurnall.